agora chegou o momento de inserirmos as vigas. E o processo é muito similar à inserção de pilares. Onde estão as vigas? Aqui na aba estrutura, BIM. Nesse template nós temos uma viga carregada, que é essa viga metálica. Eu vou carregar uma viga de concreto. Eu vou lá em Load Family, Biblioteca, Estrutura, Structure. Vou aqui em Framing. Você pode depois digitar aqui vigas sem nenhum problema. Eu deixei em inglês mesmo, Framing. E Concrete. Eu vou baixar essa primeira aqui. São todas iguais, mas eu vou baixar essa aqui, Concrete Rectangular Beam. Ou viga de concreto, viga retangular de concreto. Eu vou abrir, ele vai atualizar. E para inserir viga, eu vou inserir aqui na frente. E para inserir uma viga, é só vir aqui em BIM, dar o primeiro clique na tela, o segundo, e ele inseriu. Mas aqui ele me deu um aviso. Nenhum dos elementos criados está visível na vista do térreo, né, na planta do térreo. Você deve checar a vista ativa e seus parâmetros e configurações de visibilidade. Essas configurações nós vamos ver num outro exercício. Assim como os Plane Regions e suas configurações. Lembra do Plane Region? Né, a gente fez no primeiro exercício da casa térrea, que é aquela região de planta. Então, ele está me dizendo que eu não estou enxergando isso na minha planta porque está abaixo do nível. Vou dar uma olhadinha aqui. Olha lá. A viga está abaixo do nível térreo, ou seja, o view range aqui eu não enxergo. Se eu quisesse enxergar essa viga aqui, eu vou deixar uma vista frontal aqui, pronto. Olha lá. Se eu quisesse enxergar ela, eu viria aqui no térreo, vou lá em view range, por exemplo. View range, eu vou editar e vou arrumar essa profundidade, né? Profundidade de vista. Vou colocar aqui menos 1 metro, por exemplo. E aqui eu coloco menos 50 centímetros. Aplico, enxerguei minha viga. Tudo bem? Então eu vou pegar essa viga, eu vou começar o exercício pelo primeiro pavimento. Eu vou voltar aqui, deixar o view range como ele estava antes, ok? Pronto, sumiu. Vamos lá, eu vou apagar. Vou me concentrar aqui no primeiro pavimento. Vou abrir a planta do primeiro pavimento. Mas tem uma coisa bacana que eu vou fazer com você aqui. WTZA, eu vou fechar esse térreo. E na verdade, tenho duas maneiras de esconder as paredes aqui. Eu posso selecionar uma das paredes, botão direito, esconder na vista elemento ou categoria. Se eu escolher elemento, eu escondo só esse elemento. Se eu escolher categoria, todas as paredes serão desligadas. Eu tenho isso. Uma outra maneira que acabei de ver, a gente acabou de ver aquele comando ali, deixa eu só habilitar de novo. Eu vou aqui em térreo, só para ele aparecer aquela mensagem. Pronto. Eu disse que ia explicar depois, mas eu vou explicar agora. Esse Visibility Settings, configurações de visibilidade. Então, por exemplo, essas configurações, deixa eu só deixar aqui bacana. Pronto. Eu posso digitar VV no teclado, ou ainda aqui em View, Visibility Graphics, tá? Pode ser VV ou VG. Deixa eu só dar um zoom aqui. Tá? VV, pode ser o comando VV ou o VG. É o mesmo comando. Então, digitei aqui VV. E essas são as configurações de visibilidade. Eu posso vir também aqui, deixa eu só aumentar um pouco. Só adiantando para vocês o que vai acontecer mais para frente, eu posso vir aqui em paredes, por exemplo, ó, Walls, desabilito a opção paredes, aplico, ele também desligou. E para voltar, eu clico aqui em Walls, ele voltou. Tanto o processo do Visibility Graphics, quanto esse aqui, do selecionar, botão direito, Hide in View e Category, por exemplo, são a mesma coisa. Com a diferença que esse aqui, eu vou ter que voltar pela lampadinha aqui, por essa lâmpada, seleciono, botão direito e Unhide, tudo bem? Contanto que você saiba o que você está fazendo. Bom, vamos lá. Vou deixar assim, eu vou até dar um clique, WT, prefiro trabalhar assim, pelo menos para esse exercício, e vou inserir vigas nesse pavimento aqui, no primeiro pavimento, quer dizer, abaixo do primeiro pavimento, né? Eu vou lá, em estrutura, viga. E eu quero uma viga com 20 centímetros, pelo menos, por X aí. Vou lá, já baixei aqui a viga de concreto, vou em Edit Type, sempre trabalhando com Preview,
sempre importante isso. E vou duplicar. Vou chamar de viga 20 por 50. Ok, vou ter aqui base vezes altura, base 20, que é o menor lado, e altura, que é o maior lado, ele já mostra aqui. Vou deixar com 50 centímetros, por exemplo. Ok. E para inserir viga, eu vou inserir aqui fora, por exemplo, primeiro clique, segundo clique, olha lá, está inserido. Você pode trabalhar aqui hidden line também, se você quiser, wireframe, isso não importa. Eu vou trabalhar em shade. Aqui no eixo, a mesma coisa, eu vou lá, aproximo, primeiro clique, ele dá o endpoint, não é isso? Ou a interseção ali, segundo clique, tenho lá a minha viga. Mais fácil que isso não existe. Seleciono e deleto. Na verdade existe, tem um comando bem mais bacana. Vou lá em bin e ele me dá a opção aqui, nos grids, on grids, eu vou selecionar. Aqui ele me travou todo o desenho, exceto os grids. Clico e arrasto, vou selecionar todos os grids e vou finalizar o comando. Eu não sei porque essa versão para mim 2018 é nova, eu não sei porque ele não inseriu em tudo, mas dá para arrumar aqui rapidamente. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou esconder os pisos também. Seleciono o piso, só esses daqui, por exemplo. Vou deixar o piso lá do térreo. Botão direito, esconder na vista os elementos. E aqui eu posso dar um trim, TR, clico e clico, tá feito. Trim também. Essa viga, posso dar um trim. Eu posso dar offset aqui, então, por exemplo, meu eixo aqui está de 5 em 5 metros. Deixa eu só rapidamente aqui cotar, para você lembrar. Eu posso dar um offset se eu quiser, ou em planta, ou aqui no 3D. Digito OF no teclado, offset de 5 metros, Enter. Só encostar o mouse aqui, ó, ele já me dá o preview lá. Cliquei, tá feito. E trim. E agora eu posso copiar também para os níveis selecionados. Então, o mesmo processo. Seleciono minhas vigas, vou aqui em copiar, colar alinhado com os níveis selecionados e vou colar do térreo, aqui ó, do segundo pavimento ao quarto, mais o térreo menos o primeiro pavimento. Por quê? Porque se eu colar no primeiro pavimento, eu vou só fazer um teste para você ver. Ok. Ele vai dar uma mensagem para mim aqui de atenção. Olha lá, eu sobrepus as vigas, então cuidado. Eu tenho aqui duas vigas. Se eu selecionar essas duas aqui, eu vou ter 4. Então, muito cuidado ao trabalhar com Revit aí. É necessário muita atenção. Vou dar Ctrl Z e vou colocar agora da maneira correta. Vou lá em Modify, colar. Ah, preciso copiar de novo. Seleciono, copio, colo, alinhado com os níveis selecionados. Todo mundo menos o primeiro pavimento. Ok. Está lá, meu prédio com a minha estrutura. Quem quiser colocar uma sombra aí, fica à vontade. Outra coisa. Vamos supor que essas vigas aqui de borda, essas aqui, por exemplo, sejam diferentes das demais. Lógico que isso vai depender do seu projeto, lá do engenheiro civil, fazer o cálculo, né, do calculista, te dá as dimensões dessas vigas. Mas vamos supor que eu quero essas aqui com uma dimensão maior. É só vir aqui em Edit Type, duplicar. Eu quero que elas tenham 20 por 80. Eu vou colocar isso por 80 mesmo. Altero aqui a dimensão, aplico, mudei. Um outro exemplo, deixa eu só aqui, por exemplo, ó. Essa viga aqui, se eu quiser que nesse eixo, né, de eixo a eixo aqui, se não me engano, o eixo 1 e 2, eu tenho uma viga também igual, com essa altura de 80, eu sou obrigado a cortar aqui. Eu posso digitar SL, lembra aqui do Split Element, esse comando aqui? Eu posso cortar a minha viga, agora sim tem uma viga diferente. Tenho duas, né? Viga 1 e viga 2, por exemplo. Aqui é uma viga só. Vou lá, seleciono e altero aqui a minha família. Lógico que eu devo alinhar, deixa eu dar só um trim aqui. Trim e trim com essa viga aqui, por exemplo. E aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso dar align, extend também. Vou puxar um pouco para trás. Eu posso vir no extend. Eu quero chegar nessa face com ela. Foi. Só um exemplo esse exercício aqui, nada muito sofisticado, né, muito real, mas só para você ter uma noção do que você pode fazer.
Bom, eu vou inserir uma viga aqui em cima, tá? Uma viga de transição aqui. Uma viga aqui, ó. Então vou no quarto pavimento. Window Tiles Wall. Tá aqui o quarto pavimento. Não estou vendo minhas vigas aqui embaixo, mas eu consigo ver com o View Range, eu consigo também esconder esse piso e abaixar o View Range ali para poder enxergar as vigas, mas no meu caso aqui, eu estou enxergando por enquanto em 3D. Então eu vou lá no comando viga, primeiro clique, segundo clique, coloquei ele uma viga entre vigas, né? Viga de transição. Se eu quiser algo mais correto aqui, eu posso usar, por exemplo, aqui, arquitetura, eu vou usar o Model Line. E posso colocar exatamente aqui no meio, vou maximizar. Eu fiz essa linha aqui de modelagem, posso vir aqui no comando viga e selecionar o meio, por exemplo. Ou ainda, se eu quiser de fato enxergar, ou com medidas, claro. Se eu quiser enxergar de fato aqui, eu vou fazer para você rapidinho, eu vou dar o Hide in View aqui nesse piso, vou abaixar o View Range, o alcance da minha vista, lembrando que eu estou no quarto pavimento, ele mostra aqui que eu estou no quarto pavimento, então View Range, vou mexer aqui embaixo, menos 1 metro, aqui menos 50 centímetros, aplico, enxerguei minhas vigas, e faço lá, se eu quiser uma viga no meio, seleciono aqui o meio, e tá lá. Vou voltar para o 3D. Tá lá minha viga, literalmente no meio, aqui, né, entre essas duas vigas do quarto pavimento. E aqui, se eu quiser voltar como estava antes, né, é bom sempre saber o que você está fazendo aqui no programa. Volto aqui para 0, volto aqui para 0 e volto com o meu piso. Como? Venho aqui na lâmpada, seleciono o piso, botão direito, mostrar na vista o elemento. E é isso aí.